É uma alegria estar com você mais uma vez para percorrermos juntos esse itinerário espiritual, olhar para a vida dos santos e descobrir a riqueza que tem em cada um deles. Bom, quero falar com vocês sobre esses homens e mulheres que nos estimulam na vida espiritual. Por isso, se você quer crescer na vida espiritual, se inscreva, participe conosco, compartilhe para que a gente possa percorrer este caminho cada dia com um santo. E hoje nós temos mais um santo para aprender. Já ouviu falar de Santa Mafalda? Vamos falar um pouquinho sobre ela nesse dia de hoje. Bom, hoje eu vou falar de Santa Mafalda, como eu disse. Ela é de uma família nobre, uma rainha que encontrou o sentido da sua vida fazendo a vontade de Deus. Ela é conhecida como Mafalda de Portugal, né? Sim, ela é filha desses reis de Portugal. Ela recebeu esse nome como uma herança de sua avó, que também era rainha, conhecida como Rainha Mafalda de Saboia. Então, assim, Mafalda recebe esta herança. Ela também tinha outros 3 irmãos, mas ela recebeu o chamado à vida religiosa bem cedo, quando ainda era uma princesa. Ela se dedicava muito a cuidar dos enfermos, dos pobres, dos peregrinos. Ela trabalhava diretamente, né, com eles, ou mesmo ia ao encontro através de outras pessoas, oferecendo recursos para que as pessoas pudessem ajudar. Ela assim protegeu eles, pôde também se aproximar de Cristo que está ali naqueles pequeninos. Ela tomou o hábito de cisterciense e no início da adolescência Mafalda foi forçada a casar com o seu primo. Imagine você, celebrando o contrato de casamento, mesmo sendo muitos novos, não sendo amigos e sem consumar o casamento. Eles tiveram que morar no mesmo castelo por 1 ano, pois juridicamente eles estavam casados. Ou seja, entrou, fez esse contrato, era tudo por base de contrato, mas eles não tinham qualquer relação de casal, né? Uma vez a mãe do noivo fez de tudo, né, para anular justamente esse casamento, pois antes da mãe conseguir tal ação, aconteceu um acidente e que o rei morreu. Então, em seguida, a declaração de nulidade foi emitida pela Santa Sé. Mafalda era a favorita de seu pai por causa da sua sabedoria, da sua conduta de amor. Depois, então, que o pai faleceu, ele deixou a maior parte do reino de Portugal como herança para a princesa. Porém, por causa da divisão do reino, porque muitos eram a favor, outros também eram contra a Mafalda, começou essas dificuldades. Eles não queriam que assim a riqueza de Portugal fosse para as mãos de uma menina, né? Essa era aqueles que pensavam contra ela. Assim, o irmão mais velho dela, né, instalou a divisão do reino e temendo que ela assumisse toda a herança que se tinha recebido. Começam então esses problemas, né, de família, né? Aquela inveja, aquele ciúme, né? Então os problemas começaram a ficar graves, né? E a menina não pensou em si, né? Mafalda começou a não pensar em si, mas em seu país, no que fosse melhor para os outros. Então o que fez ela? Mafalda abriu mão de tudo que ela tinha direito, de fortuna, de dinheiro, de terra, de castelo, de poder. Ela só quis um pouco do dinheiro para o quê? Para distribuir aos pobres e ajudar alguns mosteiros, da qual ela se sentia também, assim, de certa forma, uma mãe, uma protetora. Tendo assim algumas joias de muito valor, Mafalda, o que ela fez? Ela doou para a reconstrução de povoados vizinhos, para os mais pobres e para os mosteiros que estavam ali na região. Essas doações foram tão importantes e necessárias que imagine que o Papa Alexandre IX escreveu uma carta para Mafalda agradecendo todas as obras que ela tinha feito para ajudar a igreja e principalmente os povoados e os mais pobres. Aqui está uma carta justamente de agradecimento, de perceberem aquilo que ela tinha feito. Em seguida, o que ela fez? Ela abraça então a vocação religiosa. Mafalda entrou na ordem lá de São Bernardo de Claraval, como a gente tinha falado no começo, né, daquela vocação que nasceu lá na infância. Ela então entra agora na ordem cisterciense, no mosteiro de Arrouca. Ela foi eleita superiora do mosteiro e exerceu esta função por alguns anos. Nesse tempo, por causa da sua grande cultura e sabedoria, ela conseguiu levar as irmãs a uma vida religiosa assim mais profunda, né? Vivendo de acordo ali com as regras cistercienses, e que prevê o seguimento fiel e incondicional a Cristo ali no seu dia a dia.
Enfim, o mosteiro ele floresceu sob a coordenação de Mafalda. Ela conseguiu fazer aumentar os bens ali, os privilégios, né, a renda da comunidade monástica, né, e assim ela conseguiu desenvolver o mosteiro feminino na região. E se tornou famoso pela caridade que exercia com os pobres. Mafalda ela morreu, imagine, com 90 anos, enquanto estava numa missão. Assim, os moradores do lugar queriam que ela fosse sepultada na terra, onde ela estava ali fazendo a missão, mas é lógico, na terra onde estava lá o mosteiro, discordavam de tudo isso, pois ela morava ali, né, passou boa parte da sua vida ali, deveria ser sepultada, repousar naquele lugar. Diante dessa discórdia, resolveram colocar então o caixão de Mafalda em cima de uma mula, imagine vocês, em que a religiosa costumava viajar, e para onde o animal seguisse, seria o lugar aonde ela seria sepultada. A mula então foi para o mosteiro, né, foi para Aroca, e aproximou-se do altar de São Pedro, e ali aquela mula morreu. Ou seja, é como chegando ao seu destino, consumando a sua missão. Então entrega o corpo, né, de Mafalda. Após a morte, então, Mafalda logo ela ganhou, né, sua fama de santidade, e em 1616, na abertura e exumação do seu corpo, o seu corpo foi encontrado ali incorrupto, gerando mais uma onda, né, fervorosa, né, de fervor ali, de religião, religioso, né, naquele lugar. E um dos milagres que foi atribuído foi quando ocorreu um incêndio na oficina do mosteiro. Pouco tempo depois da sua morte, quando as irmãs preparavam para retirar da enfermaria os doentes internados, viram Mafalda apagando as chamas com o sinal da cruz, possibilitando a salvação de todos que estavam ali. O mosteiro começou a pegar fogo ali na enfermaria, e aí de repente as irmãs começam a ver Mafalda ali fazendo o sinal da cruz, e de repente com aquele sinal da cruz o fogo ia apagando. Mafalda ela foi beatificada pelo Papa Pio VI, sendo atualmente venerada com o nome de Rainha Santa Mafalda, cuja festa litúrgica é celebrada hoje, dia 2 de maio, em toda a Igreja Católica, e é feriado também municipal, né, na cidade do Mosteiro, que tem como uma homenagem a ela, a esse feriado. Ela também é muito conhecida em toda a região de Portugal, justamente pela sua caridade com os mais pobres, pela sua humildade, um exemplo de santidade a ser seguido. Ela que não parou naquilo que são os bens materiais, mas que somente o bem material que era suficiente para que ela pudesse realizar a obra da qual Deus a chamava. Muitas vezes a gente pensa muito nos bens materiais, eles são necessários para a nossa vida e sobrevivência, mas a gente tem que pensar o que é necessário para a realização daquilo que é a missão, daquilo que é a vontade, né, para aquilo que é necessário para que eu cumpra a vontade de Deus na minha vida e, consequentemente, na vida de tantas outras pessoas. Muito mais do que nós desejarmos apagar o fogo das dificuldades financeiras ou de outras dificuldades, será que nós estamos assumindo verdadeiramente esta cruz, né, este sinal de Cristo? E este Cristo é que apaga as dificuldades, é Ele que dá realmente a sua presença para quebrar aquilo que muitas vezes tem consumido as coisas que estão à nossa volta ou dentro de nós. São coisas que a gente pode pensar e pedir a Santa Mafalda a sua intercessão, uma radicalidade para que a nossa vida seja realmente voltada para aquilo que é a nossa missão. E nessa missão precisamos entender aquilo que é necessário. Não necessário simplesmente para nós, mas necessário para Deus realizar aquela missão. Vamos juntos. Que Deus os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.